vai a um ato político na Palestina, um ato com Arafat. E Mandela, naquela ocasião, depois eu posso passar o link para vocês, porque este vídeo está no YouTube. Mandela faz um discurso incrível, porque Mandela via em Israel o aliado, o Estado aliado da África do Sul do Apartheid, com o Mossad servindo de assessor e formador dos serviços de segurança da África do Sul do Apartheid para prender e perseguir e assassinar os negros que resistiam àquele regime. Então, Mandela não tinha nenhuma simpatia, é verdade, pelo que representava o sionismo. E dizia de maneira clara, com a sua visão, que era fundamental que se buscasse para a crise do Oriente Médio uma solução pacífica. A solução pacífica seria a aceitação da resolução da ONU, que estabelecia, já de maneira artificial, mas inaceitável, desde 1948, que o Estado da Palestina fosse dividido. Metade até fosse entregue, mais da metade, 52%, por acaso, as áreas mais férteis e com mais área, ao novo Estado judaico, e os 48 restantes para o povo palestino que ali estava, que restava porque 750 mil, para a instalação dessa primeira metade, foram ejetados para fora do país, suas casas tomadas, suas propriedades tomadas, suas plantações destruídas, para que se instalasse ali um novo Estado. É o que se chama Nábica. Nábica, grande tragédia inicial. Então, objetivamente, ou seja, em 1999, Mandela preconizava o seguinte: nós temos que buscar uma solução pacífica. Mas se continuar a violência da ocupação terrorista da Palestina pelo exército sionista de Israel, a resposta violenta tem que vir também. Isso vindo de Mandela. Mas não para aí. Eu vou ler para vocês um trecho que eu achei importante. É um texto que vocês vão pensar que foi escrito agora. Eu vou dizer depois o autor e quando foi escrito. Para se justificar, o terrorismo de Estado fabrica terroristas, semeia ódio e colhe pretextos. Tudo indica que esta carnificina de Gaza, que, segundo seus atores, quer acabar com os terroristas, acabará por multiplicá-los. Desde 1948, os palestinos vivem condenados à humilhação perpétua. Não podem nem respirar sem permissão. Perderam sua pátria, suas terras, sua água, sua liberdade, seu tudo. Nem sequer têm direito a eleger seus governantes. Quando votam em quem não devem votar, são castigados. Gaza está sendo castigada. Converteu-se em uma armadilha sem saída desde que o Hamas ganhou impunemente as eleições de 2006. Esse texto, que era dedicado a todos os judeus assassinados por ditaduras latino-americanas que vicejaram no continente, apoiadas e assessoradas militarmente pelo Mossad de Israel, é um texto de Eduardo Galeano, cuja imagem de lutador pela liberdade ninguém pode contestar, nunca foi membro do Partido Comunista, nunca foi revolucionário do PKK, mas Eduardo Galeano, escrito em 2012. Ou seja, já em 2012, houve um grande episódio de massacre em Gaza que Eduardo Galeano condenava. E sobre os mesmos argumentos de hoje. Ou seja, quando nós entramos nesse cenário, o que a gente constata de saída? A falácia. A grande falácia que me faz, até em determinado momento, ter vergonha de ser jornalista, ao ver o lixo editorial que nos invadiu a partir desse 7 de outubro. Aliás, vocês já repararam, o lixo editorial tão grande que vai reproduzindo, então é o seguinte: 1.400 mortos e mais de 200 reféns. Ninguém encontra os reféns e ninguém sabe exatamente a composição desses mortos. E sequer se conhece que forma de ataque o Hamas fez e por quê. Porque basta olhar a coleção de jornais, desde janeiro deste ano, só para falar desse ano,
todo mês, os mesmos jornais que fazem esse chão noticiam algum tipo de ataque que Israel cometeu contra Gaza por qualquer pretexto. Ah, porque lançaram um foguete que caiu num lugar aqui ou acolá. Já viu? Como é que Gaza constrói foguetes com tanta quantidade, com tanto poder? Quando você constata que Israel é um Estado que recebe anualmente há décadas algo em torno de 3 bilhões de dólares em armamentos a fundo perdido. Não é para fazer dívida, não, é a fundo perdido. É contribuição. Você começa a se perguntar o seguinte: por que isso? E aí a gente vai remontar à origem do próprio Estado de Israel. Por que nasce a ideia de ter um Estado judaico? No fim do século XIX, havia antissemitismo na Europa. Havia, claro. Lembram todos do caso Dreyfus. Mas não era isso que incomodava a burguesia judaica naquele momento, porque ela participava quase como o segmento das classes dominantes nos países em que estavam. E não por acaso começa a haver um problema sério para eles quando o czar Nicolau II começa a promover ataques que terminavam por mandar para o exterior, por expatriar revolucionários russos e poloneses daqueles da passagem do século XIX para o século XX. Grande parte desses revolucionários eram judeus, no campo. E eles são expatriados para a Europa e se integram, são recebidos por suas colônias. Só que são judeus pobres, judeus revolucionários, que causam dois problemas para a burguesia judaica assimilada. O primeiro deles é digamos assim, a radicalização do caráter religioso do antissemitismo. Mas o segundo era político. O segundo era a própria luta de classes dentro da colônia. A burguesia judaica estava muito incomodada com aqueles judeus pobres que chegavam, contestando, inclusive, a participação deles dessa burguesia na concentração de riqueza. Então, o que faz Theodor Herzl, que é um aristocrata que vivia húngaro de origem, mas vivia em Viena exercendo jornalismo? Era um aristocrata rico, agnóstico, não era judeu praticante, agnóstico. Ele cogita da ideia genial: temos que arranjar um lar para essa gente que está chegando aqui perseguida pelos pogroms. Ou seja, uma atitude antissemita para expulsar da Europa aquela multidão de revolucionários judeus que eram ali aportados por conta do pogrom. Então começa a fazer o seguinte: isso aí está sendo um problema para a gente. A saída para nós qual é? Não é fazer coro com quem quer exterminá-los, ou quem quer puni-los, etc. Não, nós temos que inventar aquela coisa da promoção para cima. Vamos inventar, a frase é séria, uma terra sem povo, para nela colocar um povo sem terra. E aí cogitaram de 3 estados, pelo menos. Patagônia, no sul da Argentina, onde realmente era uma terra sem povo, muito pouca gente naquela. Uganda, na África, e Palestina, no Oriente Médio. Sendo que Palestina tem esse cunho do retorno do Messias, aí, enfim, acrescentava-se a isso aquilo que era algo referente à religião. Estava lá aquela praça dos 3 poderes religiosos, monoteístas, então servia como referência. Não era um Estado que era preconizado, era um lar para os judeus.